Os Smurfs são uma parte indiscutível da cultura pop mundial. Apesar de terem ficado mais famosos com a última adaptação dos anos 2000 e 2010, eles estão por aí, ao menos desde a década de 50. E têm cativado gerações inteiras com suas fábulas morais e, mais importante, com as teorias que pipocam na internet sobre o suposto verdadeiro tema de suas histórias. Assim como acontece com muitos outros fenômenos culturais, uma simples interpretação objetiva do que a obra apresenta em tela não é suficiente para a audiência mais cativa, fazendo com que histórias paralelas, ou até mesmo teorias sobre o verdadeiro significado da obra, mesmo que os autores muitas vezes neguem, tenham surgido, como no caso dos Smurfs. Ao invés de serem simplesmente pequenos seres humanoides azuis, uma certa teoria sugere que eles não passam de um delírio induzido por LSD. E se você para pensar, não é que faz algum sentido? Veja a seguir e decida, mas saiba que isso pode mudar para sempre a sua interpretação sobre eles. A criação dos Smurfs é atribuída ao cartunista belga Pierre Cullifort, mais conhecido por seu pseudônimo Peyo. Originalmente concebidos como personagens secundários de uma outra história em quadrinhos, os Smurfs se destacaram rapidamente na publicação semanal e acabaram recebendo sua própria revistinha em 1958. A popularidade dos personagens logo cresceu, ultrapassando até mesmo da revista original, e com isso, eles se expandiram para muitas mídias, além de terem também ganhado sua própria linha de produtos licenciados, como brinquedos, jogos, filmes e, finalmente, o objeto dessa análise e teoria, a série animada na década de 80. Na obra, os Smurfs, cada um com sua personalidade, viviam em um vilarejo idílico, que chegou a receber suas próprias teorias, sendo apontado como uma espécie de experimento bem-sucedido do comunismo, e liderados pelo Papai Smurf. Se tratava de um pequeno paraíso, que era interrompido ocasionalmente pelo vilão da história, o Gargamel, que tentava de feitiçaria mal-sucedida infiltrar-se e roubar os poderes e segredos desses personagens, mas sempre falhando no fim. O mundo dos Smurfs se inicia estável e notável por seu equilíbrio e homogeneidade. Todos tinham funções bem definidas, viviam em harmonia e ainda eram todos do sexo masculino. Isso só se altera com a introdução da Smurfette, pelo próprio Gargamel, que buscava disseminar a discórdia na aldeia desses personagens, já que presumivelmente tentariam disputar a atenção da nova personagem. O plano quase sucede, mas por uma reviravolta, ela acaba se tornando também um membro da aldeia, e assim mais um dos planos do vilão fracassa. Parece ser uma obra inofensiva e sem uma reviravolta impressionante, não é? Entretanto, uma teoria propõe uma interpretação muito mais sombria da existência desse paraíso. Segundo essa perspectiva, os Smurfs não passam de alucinações de Gargamel causadas pelo consumo excessivo de LSD, e também de um chá de cogumelo. Nesse cenário, os Smurfs representam o efeito da droga na mente do personagem, já que aparecem somente quando ele está sob efeito delas, ao passo em que outros personagens não acreditam em sua existência. Outro ponto seria notar que a obsessão do vilão em capturar os Smurfs é uma metáfora também para o fato de ele estar viciado, já que a busca incessante e muitas vezes paranoica pela mesma fonte de prazer é uma característica comum desses casos. Assumindo que a teoria seja correta, a criação da Smurfette por Gargamel e introdução na história se torna ainda mais intrigante. Em vez de explorar a sua capacidade de criar Smurfs por conta própria e usá-los para ter seus próprios fins, a envia para a aldeia numa tentativa desesperada de encontrar o restante dos Smurfs, que não consegue capturar. Esse comportamento obsessivo e irracional é uma das características do vício. E sugere que talvez exista uma razão para todos os Smurfs serem do sexo masculino, já que nesse caso, o gênero representa uma exclusividade ou potência maior dos cogumelos consumidos. Exposto dessa forma, até parece que a intenção original de Peyo foi desvendada, não é? Contudo, a teoria nunca foi confirmada pelo autor e nem por outros funcionários do estúdio, que negam que um delírio induzido por cogumelos seja a causa da criação dos Smurfs. De qualquer forma, essa teoria serve para, mais uma vez, tentar atribuir uma camada mais sombria para obras que muitas vezes são concebidas apenas como manifestações infantis e genuínas de criatividade, seja uma simples história infantil ou uma alegoria contra o vício.